Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus descumpre as leis e desrespeita o sábado, além de defender quem faz o mesmo. É um grande engano. Jesus não desobedece às leis, Jesus não desrespeita o sábado de maneira nenhuma. Jesus sabe que o que esses fariseus entendem está errado. E para isso, para esclarecer a eles, cita um exemplo no qual, segundo este pensamento deles, Davi também teria descumprido a lei e desrespeitado o templo, comendo dos pães que só podia ser comido pelos sacerdotes e ainda dando a seus companheiros. Gente, será que no dia santo, em que não se pode trabalhar, não se pode comer? Claro que sim. Aqui está a questão. Estes fariseus estavam implicando com os discípulos não por terem comido das espigas, mas por terem arrancado e debulhado as espigas. Diz o texto, conforme ouvimos: "Então seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos." Então estavam trabalhando, arrancando e debulhando. Precisa ser de uma mentalidade muito curta para imaginar que isso aqui seja um trabalho. Na realidade, o que eles estão fazendo é comendo, mas para comer precisa arrancar e precisa debulhar. Isso não é trabalho. É claro que eu não estou aqui querendo entrar na mesma linha de raciocínio deles para ficar medindo o que podia e o que não podia fazer no sábado, como penso que não devemos fazer isso também hoje em relação às nossas leis e aos nossos costumes de cristãos católicos. O que eu quero dizer é a mentalidade deles, uma mentalidade insustentável. Insustentável quando a gente leva em conta de que ela serve de pretexto para condenar os outros. Eles se arvoravam em autoridade para dizer o que os outros podiam ou não podiam fazer, para respeitar ou violar o sábado. Quem foi que os constituiu juízes assim? Eles podiam fazer aquilo que achavam que deviam e ninguém lhes censurava. O problema é este. Qual é a relação que nós temos com a religião, com as normas religiosas, com a moral, com a doutrina? É uma bandeira para a gente usar
não só como bandeira, mas como se fosse uma arma contra os outros? Ou é um procedimento que deve tocar a nós, sabendo que eles devem servir a algum propósito maior? E por isso, a primeira atitude que nós deveríamos, como eles também deveriam ter, era não se constituírem como juízes dos outros. A nossa fé, nossa religião é assim também. Tenho todas as convicções do cristianismo, mas penso que o cristianismo é, antes de tudo, um caminho para eu percorrer. Não posso usar dele como uma arma para medir os outros, dizendo que os outros que não seguem estão errados, ou que não seguem do jeito que eu entendo. Há uma necessidade muito grande na nossa vida. Nós seguimos uma religião. Nós somos, de uma certa maneira, parceiros de uma mesma fé, de uma mesma igreja. Mas apesar de fazermos um caminho comum, a nossa fé, o nosso amor e a nossa acolhida a Deus dependem de uma atitude interior. E esta atitude interior, ela não extravasa para ser uma arma contra os outros. Ela serve antes para nos aprofundar nas convicções que nós temos para o nosso procedimento. Porque, afinal de contas, em última instância, quem julga a todos e quem lê o interior de cada um é Deus. E eu espero que Deus olhe para o meu interior e veja a sinceridade que eu tenho, a busca que eu tenho de corresponder à sua vontade, o respeito que tenho para com os símbolos, para com os costumes, para com as normas e, sobretudo, para com o caminho que eu quero viver. E que assim seja Deus a me fortalecer nas minhas escolhas e não seja eu alguém que se apoia nas falhas dos outros, que às vezes nem existem, mas que eu procuro a todo custo para poder me sentir melhor, porque desqualifico os outros e me entendo melhor do que os outros. Existem dois caminhos possíveis. Ou eu dou tudo de mim para ser melhor, para ser mais fiel, ou então eu dou tudo de mim para diminuir os outros, para parecer que, na média, eu estou um pouquinho melhor. Rezemos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.